Olá pessoal do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Andenberg, para mais uma aula de filosofia. Dessa vez essa aula inicia-se os conteúdos para a prova da segunda unidade. É o conteúdo do capítulo 7, o que significa ser católico, né? E vamos entender um pouco sobre esse capítulo. Galera, a gente precisa ter uma noção, a priori, de que o que é ser católico em modo geral, né? Para ser um católico, precisa estar precisa ser um membro, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, é, em, que, em que tenha a fé em Cristo, em que seja servo de Deus e em que se estruture os seus preceitos com base na Igreja, né, as suas práticas com base na Igreja, seguindo as orientações da Igreja. Vale lembrar que no nosso país existe uma predominância há uma predominância não, há uma maioria de católicos até hoje, apesar do crescimento do número de evangélicos, mas o número de católicos ainda é significativo. Lógico que isso hoje ainda confunde muito se a pessoa é católica ou não, porque ainda existe muito aqueles chamados não praticantes, se reivindicam católicos, mas não são praticantes, né? E vale lembrar que esse fenômeno também está ocorrendo entre os evangélicos nos dias de hoje, é um fenômeno curioso, né? E aí é um debate entre as igrejas, né? Principalmente entre a igreja católica. Essa pessoa que se reivindica católico, mas que não está levando a risco os preceitos da igreja, é realmente católico? Eis uma questão, eis uma pergunta, eis uma reflexão para os dias de hoje, né? Para a igreja, para os padres, bispos, membros fiéis e por aí vai. Vale lembrar que ela é uma religião milenar, ela é estudada e praticada há muitos anos. Ela tem uma estrutura enorme, né? Milenar e por aí vai. E aqui está mostrando a residência papal, né? Do Vaticano na Itália. A palavra católica, galera, ela vem é uma palavra grega que significa universal. Apostólico, né? Apostólica, vem da tradição dos primeiros apostólicos. E romana está se referindo à sede da igreja, que fica em Roma, na Itália. Onde tem o chefe espiritual da igreja, o Papa. O nome da Igreja Católica é Igreja Católica Apostólica Romana. Vale lembrar. O credo e suas práticas são os que originam verdadeiramente, os que se originam verdadeiramente dos discípulos de Jesus. Por isso, a doutrina e os rituais católicos são fundamentados na Bíblia, mas igualmente na tradição, isto é, nas ideias e práticas que foram se desenvolvendo ao longo da história, referendadas, sobretudo, pelos chamados pais da Igreja, pelos concílios e pelos papas. Assim se estabelece o catolicismo, né? Nesse sentido, tendo-se doutrinas e rituais fundamentadas na Bíblia, uma série de práticas rituais que foram estabelecidas com base na Bíblia, mas referendadas principalmente entre os pais da igreja, os concílios e pelo papado. Essa é a marca do catolicismo. Como todo cristianismo, como a religião cristã, o sacramento tem o seu peso. E dentro do catolicismo se estabelece 7 sacramentos fundamentais. Segundo a Igreja Católica, o próprio Cristo instituiu 7 sacramentos, que são meios pelos quais ele confere graça aos fiéis. O sacramento é um sinal visível, palpável, da graça divina. A graça é um dom gratuito de Deus e os seus filhos para que eles se salvem. Vamos conhecer alguns desses
sacramentos, né? Quais são esses sacramentos, esses 7 sacramentos? Vou detalhar aqui com calma para vocês entenderem. O primeiro que nós vamos destacar aqui é o batismo, que também é presente nas igrejas evangélicas. Existe uma tradição na Igreja Católica em que o batismo ocorre, é uma tradição, né, que o batismo ocorre muitas das vezes nos recém-nascidos. E ocorre isso porque, segundo a doutrina católica, as crianças já nascem com a marca pelo pecado original, e o batismo é a primeira garantia de sua salvação, né, o primeiro passo para iniciar o processo de contato com Deus, com a iniciação à palavra de Deus, às bênçãos de Deus, né? É um ritual da qual, por meio da água, a criatura entra em comunhão na igreja, renasce do pecado para a graça de ser cristão. Essa é a marca do batismo, né? A confirmação é um outro sacramento da Igreja Católica, conhecida como a crisma. Geralmente, isso já parte, essa confirmação, o resultado da crisma se dá quando o fiel ele toma de si a sua consciência e decide por definitivo a sua adesão à igreja no sentido mais consciente do termo, né? É por isso que se utiliza o termo também confirmação. Trata-se de um rito em que o ministro impõe as mãos sobre os confirmados, invocando o Espírito Santo e os unge com óleo. Existe também a Eucaristia, outro sacramento. É considerado o sacramento dos sacramentos, a vivência mais importante para o católico. A Eucaristia se dá na celebração da missa, em que se rememora a última ceia de Jesus com seus discípulos e se faz a consagração da hóstia e do vinho. No momento da consagração, em que o sacerdote ergue o vinho e o pão ao alto, acreditam os católicos que a hóstia se transforma no corpo de Cristo e o vinho no seu sangue. Ao comungar, o fiel se une misticamente a Cristo e participa de sua graça. Lógico que o simbolismo na prática ritual, dentro da Eucaristia, é acerca, por exemplo, representar o corpo de Cristo na hóstia, né, e o sangue de Cristo no vinho, faz parte desse encontro, esse encontro espiritual, vamos dizer assim, de ter a comunhão com Cristo, né? E assim ter a graça de Deus. É nesse sentido que se define a Eucaristia. A confissão, também chamada de penitência, é um sacramento pelo qual o fiel se reconcilia com Deus. É um momento da qual o fiel ele rever as suas atitudes e faz um auto perdão, né? Um perdão sobre seus pecados. O primeiro, ele deve se fazer um exame da consciência, deve ter um aprofundamento de si. E logo quando você tem esse aprofundamento, se faz o arrependimento. Depois, né, tem depois tem a questão de se confessar-se ao padre, né, que segundo a igreja tem o poder de perdoar em nome de Deus. E por fim cumprir a penitência que lhe é dada, assumindo o propósito de não mais pecar. Tem a unção dos enfermos, né? Conhecido antigamente como extrema unção. É o último rito pelo qual o fiel deve passar antes de morrer, confessando todos os seus pecados e recebendo a benção para partir em paz, de consciência e cheio de graça para a eternidade. É um processo de transição, né? A unção dos enfermos é um processo de transição da vida e a morte. O penúltimo, a ordem, aí está atrelado aos líderes religiosos da igreja. É um sacramento que constitui o sacerdotício dos ministros.
principalmente daqueles que vão cuidar da igreja, que vão aplicar os sacramentos, vão orientar os fiéis ao encontro de Deus e da salvação. Na Igreja Católica, apenas os homens podem ser padres e estes batizar. Eles consagram a hóstia, celebram casamentos e por aí vai. Mas lógico que também segundo a Bíblia e segundo os preceitos católicos, em caso que não ocorra, não tenha a presença de um padre, qualquer cristão pode batizar ou celebrar um matrimônio, se não tiver, né, por uma ocasião extra, a não a não presen a falta a presença de não ter a presença de um padre e por aí vai. E por último, o matrimônio da Igreja Católica é uma união que é entre a união um homem e uma mulher para a constituição de uma família. É considerada tão importante e sagrada que é aceita como sacramento, uma graça divina, a união, a formação de uma família. Segundo a doutrina da Igreja, quando dois seres assim se unem, passam a ser um só, e não devem se separar nunca, mantendo fidelidade, amor, cooperação mútua, gerando filhos para serem também cristãos. Por final, eu quero que agora vocês respondam, né, essas 3 perguntas que é de praxe, que ocorrem no livro, né, essas reflexões aqui, para finalizarmos e na próxima aula eu fazer as correções. Que vai ter um texto sobre a importância da família na sociedade, com base nas perspectivas cristãs, e arte sacra. Um adentro aqui rápido, né? É um conteúdo extra. É que durante muito tempo, e de fato, em determinados momentos da história da igreja, a igreja ela esteve ao lado da ordem, ao lado dos poderosos, ao lado das camadas superiores da sociedade, esteve mais ao lado da elite, apesar de todo um discurso de solidariedade, de fraternidade e de amor aos mais humildes e por aí vai. Mas na prática não foi bem assim. E durante muito tempo, durante muito tempo da história, tivemos essa noção, né, essa sensação de que a Igreja Católica sempre esteve do lado dos poderosos e não dos lados mais humildes. Teve um determinado momento da história, na década de 60 do século XX, que surge no interior da Igreja um segmento da teologia chamado Teologia da Libertação, onde essa teologia da libertação vai fazer duras críticas, né, à forma de como a Igreja Católica se posicionou no decorrer da história, e inicia um processo de análise da Bíblia e de comportamento e de posicionamento, olhando para os mais necessitados e defendendo a transformação social, de apoio a causas justas e de igualdades sociais. Inicia a partir da teologia da libertação, ela vai ter uma grande força na América Latina, no Brasil também vai ter grande peso, a partir de Leonardo Boff e entre outros. Então é basicamente isso, pessoal. Fiz um breve comentário aqui sobre a teologia da libertação. Responda essas 3 atividades e até mais. Tchau, tchau, pessoal.